Oi, hoje a gente vai falar sobre o cuidar como uma atividade humana. Vamos partir primeiro da ideia da vulnerabilidade, isso é, o que precisamos cuidar, e depois entender como podemos cuidar. É importante a gente perceber o caminho dessa ideia. Essa organização dessa reflexão sobre o cuidar eu aprendi com Francesc Torralba, que é um filósofo espanhol que faz um trabalho muito bonito sobre o cuidado integral, a ideia de uma nova consciência, um ser humano melhor e mais consciente. Ele escreveu um livro lindo chamado Antropologia do Cuidar. Fala principalmente sobre a enfermagem, que é uma atitude pura de cuidar do outro, cuidar das feridas do outro. Então, o nosso trabalho vai seguir este caminho. Onde está a nossa vulnerabilidade para entender o que precisamos cuidar? Depois, como podemos cuidar? Tudo aquilo que eu vou falando, muitas vezes, vai estar em consonância com o que a Malu fala, com o que outras pessoas falam, porque, na verdade, o conhecimento não é meu, não é do Torralba, não é da Malu. O conhecimento, ele está aí. E a gente vai acessando, a gente vai percebendo e traduzindo. Por isso, eu vou falar de um jeito, outras pessoas vão falar de outros, as religiões vão ter outras metáforas, outros símbolos, mas se for olhar bem, chegamos ao mesmo ponto, falamos sobre a mesma coisa, falamos sobre ser humano, falamos sobre a vida. Então, muitas vezes, quando você está ouvindo uma palestra ou uma aula, você diz: nossa, eu já ouvi isso. Isso faz sentido para mim? Traduziu tudo aquilo que eu sentia e que eu não conseguia falar. Então, pensar sobre o ser humano é ir despertando conhecimentos que já estão em nós, conhecimentos que já estão aí. E a nossa aula vai ajudar nesse processo de conhecer aquilo que já está. Vamos falar sobre cuidar. Cuidar é uma atividade humana, porque a vida humana sem cuidado não sobrevive. Na verdade, a vida sem cuidado não sobrevive. A gente conhece a teoria do Darwin sobre a força, o mais forte que consegue sobreviver e é o mais forte que vai fazendo a evolução. Mas se a gente olhar pela ótica do cuidar, a gente pode pensar, aqueles que sobreviveram foram aqueles que cuidaram de si e do seu grupo. As zebras que se colocam lado a lado para confundir o seu predador e assim se proteger. A vida se perpetuou pelo cuidado. O cuidado é uma atividade necessária para a vida. Mas por que então precisamos cuidar? Porque a vida é vulnerável. A vida é vulnerável porque a todo momento a vida pode terminar. A qualquer momento, a qualquer desequilíbrio, a vida pode acabar. Então precisamos ter atenção a essa vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Entender que a vida é vulnerável não é para trazer medo, nem excesso de cuidado que paralisa toda atividade. A gente já falou que vida é movimento, então é preciso sempre permitir que a vida escolha a vida. Mas entender que a vida é vulnerável faz com que a gente perceba e pense sobre o que precisamos cuidar. Vulnerabilidade vem da raiz vulnus, que quer dizer ferida. Quais são as feridas que temos que é preciso cuidar?
Nossa primeira vulnerabilidade é a física. O nosso corpo é frágil. A gente não tem garra, a gente não tem pena, não tem pelo, não tem couro, não temos bico, dentes. O nosso corpo é delicado e precisamos saber e cuidar dessa delicadeza. Precisamos olhar para o nosso corpo e nos ver. O Nietzsche dizia que não existia separação entre corpo e alma, que tudo era uma coisa só. Na época deles, uma blasfêmia, porque a ciência estava se desenvolvendo, a religião mostrava a diferença do corpo e da alma. Hoje a gente consegue entender o que ele falou. Somos um. E o que o nosso corpo reflete é aquilo que estamos passando. Por isso precisamos ficar atentos às nossas dores, às nossas rigidez, à nossa flexibilidade. Precisamos nos conhecer, as nossas feridas e ficar atenta a elas, porque elas é que nos revelam o que precisamos cuidar, aonde está a nossa dor. E o corpo fala o tempo todo para nós. Esse mergulho na gente é muito necessário, porque é o primeiro passo para entender aonde está a minha vulnerabilidade. Então, o meu corpo é essa delicadeza, é esse universo que precisa ser olhado. Outra ferida é a psíquica, isso é, a mental e emocional. São as incertezas e o mal-querer. É a sensação que a gente tem de que não é amado. É a dúvida, o medo de não estar certo, o medo de não ser bem entendido. Essa é uma das mais delicadas, porque a gente já tem esse registro do abandono desde que a gente nasce e a gente vai tendo que superar e conviver com ele, vai criando estratégias. E a gente tem que aprender a nos aceitar, parar de duvidar, parar de ter a sensação de que não somos bem-quistos, não somos bem amados. E isso é de uma delicadeza enorme. Isso é uma ferida que precisamos estar sempre atentos. Se a gente consegue sair desse jogo de você tem que me amar ou será que eu estou certo, a gente consegue superar muitas coisas. Podemos superar uma das grandes feridas de ter consciência, que a consciência nos traz, que é essa ideia de solidão que a gente cria. Então, a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes nos perdemos nessas estratégias. E essas estratégias se tornam vícios, e esses vícios nos aprisionam. E às vezes esses vícios são celulares. Então, estar atenta às nossas feridas físicas e psíquicas são fundamentais para a gente conseguir uma transformação. E aí então a gente para de olhar um pouquinho para dentro e começa a olhar para fora e pensar nas relações. Os vínculos sociais também podem ser uma grande ferida, porque eles trazem também sensações de exclusão, sensações de humilhação. O Heidegger falava que a base de viver está em conviver. Viver com. Essa é a ideia que precisamos aprender nos dias de hoje. Acho que é a nossa maior dificuldade, porque entendemos cada vez mais que o mundo é um só. Que apesar de estarmos separados em nações, em países, em culturas, em religiões, somos um só dentro deste planeta. E precisamos conviver, apesar das nossas diferenças. Então, esses vínculos sociais geram muitas feridas e precisamos ficar atentos
as feridas que temos e as feridas que produzimos também. E a quarta vulnerabilidade é hoje digamos, um mal do século. É a vulnerabilidade espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido do espírito, da nossa essência, da nossa razão de viver. A vulnerabilidade espiritual está ligada à razão, ao sentido que damos às coisas. Quando tudo vai perdendo sentido, caímos num niilismo, que é uma ausência de sentido e de valor das coisas, caímos num vazio. E aí o tédio, e aí a depressão, e aí todos os males, a violência, a desvalorização da vida, porque as coisas estão perdendo o sentido e é preciso encontrar novos sentidos. Estar atento ao sentido da vida pra gente, ao sentido por que eu trabalho, por que eu acordo todo dia, por que eu preciso ser assim. Responder as perguntas do porquê e para quê é importante para que a gente não deixe essa ferida, que aí é uma ferida de alma, nos tomar. Sabe quando a gente tem uma dor aqui, fala, ai, tá doendo tanto aqui, isso é uma ferida de alma. O que eu digo, essa vulnerabilidade espiritual, porque ao feriu o sentido ou o valor que damos à vida. É preciso ficar atento também a essa vulnerabilidade. Bem, entendendo essas 4 vulnerabilidades que fazem parte da nossa vida o tempo todo, podemos então começar a pensar no cuidar. É preciso entender a vulnerabilidade que está em nós, porque é a partir da gente que a gente faz a transformação. É a partir do meu físico, é a partir do meu sentimento, é a partir das relações que eu tenho com o mundo, é a partir dos valores que eu dou para o mundo, que eu posso transformar as coisas. Não há possibilidade de transformar sem me transformar. Esse é o caminho. Então, o que a gente precisa ser agora é ser jardineiro, entender a delicadeza da semente e ajudar que essa semente possa germinar e acontecer. E deixar essa semente germinar e acontecer é aceitar aquilo que a semente é, né? Não adianta eu plantar uma cerejeira e querer que nasça banana. Estarei fadada à frustração. Então precisamos entender, se conhecer, perceber quais são as sementes que eu tenho, quais são as vulnerabilidades que eu tenho, para poder transformar, para poder cuidar. Santo Irineu de Lyon, um santo do século II, logo no princípio do cristianismo, com o cristianismo mais latente, afirmava o seguinte: como você imagina tornar-se divino se nem trabalha a sua dimensão humana? Torne-se primeiramente uma verdadeira pessoa humana, e então será capaz de acolher em você a condição divina.